Olá! Olha aí, mais uma terça-feira. Que prazer, estamos juntos novamente. Eu adoro quando chegam as terças-feiras porque esse é o nosso encontro, onde eu procuro aproximar de vocês pessoas interessantes, pessoas com uma história de vida que pode te servir como estímulo, exemplo, porque às vezes a gente pensa que pessoas que tenham uma certa notoriedade, e eu acho que é muito comum que a gente faça essa associação com as figuras televisivas, que a vida é maravilhosa e que a gente acorda tomando banho de leite de cabra e que tá tudo. Gente, são pessoas normais que trabalham, que têm as suas responsabilidades, suas obrigações, os seus boletos, as suas decepções, as suas incertezas, as suas alegrias. Isso que é muito gostoso, a gente aproximar muitas vezes pessoas que, como este convidado de hoje, você pode ver todos os dias na sala da sua casa e com isso criar uma noção que eu sei que termina existindo de proximidade. Essas pessoas terminam se tornando amigas da gente, porque elas estão na casa da gente todos os dias. E este é uma personalidade televisiva que trata de um assunto que vocês adoram. Eu sei, adoram porque nós somos humanos. A gente adora saber da vida dos outros, principalmente da vida dos famosos. E ele sabe tudo. E ele conta tudo, mas ele se posiciona. Eu vejo ele dentro do universo dos que comentam, né, sobre vida, que vocês eventualmente chamam de fofoqueiros ou não, vou saber o que ele acha desse termo. Ele se posiciona e ele é firme nas opiniões dele e ele não vai para onde o vento sopra, não. E ele coloca aí nas redes sociais dele, ele dá cada bronca, mas é uma figura que eu tenho uma grande admiração e fiz questão de trazer para que ele conte histórias gostosas para mim e para vocês. Alessandro Lobianco. Como é que vai, meu querido? Obrigado, Fábio. Obrigado pelo convite. Fico envaidecido de estar aqui com você, porque eu sou fãzaço seu. Te Coisa acompanho boa. muito antes de sonhar e entrar em televisão. Então eu fico assim hoje, assim, caramba, legal. O tempo passa, o mundo dá umas voltas e de repente a gente está com nossos Olha que ídolos. coisa Que bacana. bacana, Eu fico sabe? muito feliz porque você é jornalista, né? Então você foi. Me conta um pouco a tua trajetória. Você foi jornalista de redação, como é que é? Pois é, na verdade, eu comecei fazendo direito. Eu estudei direito, assim, entrei na faculdade de direito com aquela utopia de mudar o mundo, vou ajudar as pessoas e tal. Mas aconteceu uma coisa muito curiosa, Fábio, porque quando eu comecei a estudar direito processual, eu fiquei um pouco decepcionado com o direito porque eu entendi o que que era a palavra processo. Demora, sabe? É. Demora muito. E aí eu fui estagiar num escritório e quando eu cheguei meu primeiro dia de estágio, eles falaram: "Ai, que bom que o estagiário novo chegou porque já tem uma causa grande aqui para ele acompanhar". Era uma seguradora de saúde que havia demitido funcionários e ia começar um processo assim muito grande que envolvia 36 milhões de reais. Hum. Era um processo muito grande. Faz tempo isso. Faz tempo. Isso foi assim, quando eu acendi para ir para o jornalismo, para sair do direito e para o jornalismo. E eu fui dormir na casa de um amigo meu que era jornalista do Globo de Economia. E ele perguntou: "E aí, como é que tá o seu estágio lá, primeiro dia?" E eu nem me liguei assim que ele era jornalista. Eu falei: "Ai, tem um caso legal agora que envolve 400 funcionários". E ele: "É mesmo? Fala mais". E eu fui falando tudo ali naquela Entregou empolgação, tudo. entreguei tudo até que no dia seguinte eu cheguei no escritório e tava mó climão assim de velório assim, gente, o que que houve? Nem fala nada porque a gente perdeu o cliente. Saiu uma matéria hoje no Caderno de Economia do Globo falando de todo o caso e a seguradora ligou rápido para todos os demitidos, negociou e fez um mega acordo com todo mundo. Enfim, perdemos o cliente. E aí eu entendi assim, eu falei, caramba, quando eu peguei a matéria tava lá, seguradora, no rombo, aquela coisa toda. Você matou no ato que foi você. Na hora, porque tava o nome dele, né? Eu falei, Ah, bom. caraca, meu amigo, gente, Aí eu liguei pra ele e falei, olha, eu vou dormir aí hoje de novo, eu tô com um problema, pode? Ele pode. E eu já agora eu quero saber dessa história toda. Só que eu achei muito fantástico, assim, caramba, um processo que levaria, assim, 10, Foi 15 resolvido anos no dia. numa notícia. Que coisa fantástica, que coisa mágica. Não, direito não tá com nada, não. O negócio é escrever, colocar o assunto público e as pessoas talvez, né, vão conciliar de alguma forma. Eu achei aquilo incrível, fiquei muito pensativo, pensativo. Eu falei, bom, nada me impede que eu continue estudando direito, mas que eu vá para o campo prático do que eu vi, que eu me apaixonei que funciona.
E aí eu fui para o jornalismo, fiz a transferência da faculdade. E aí eu dei muita sorte, que no meu primeiro período de jornalismo, eu digitei assim no Google, estágio. E naquela época, a Editora Abril aqui em São Paulo era uma coisa muito forte, Muito, muito muito, muito. grande. Era assim, o setor das revistas era algo incrível, assim, aí tava lá, estágio de trainee, Editora Abril. Eu falei, caramba, eu vou participar. E aí fiz por uma empresa de seleção e quem era que estava fazendo o recrutamento era o Jorge Brasil, que na época era o editor-chefe da minha novela, e ele estava fazendo um recrutamento para o programa de estágio ter início na Tititi, da Marcinha Piovesan. Sim. Então eu estava no meu primeiro período de faculdade, aí eu passei nesse programa e comecei o meu primeiro estágio na redação da Tititi. Então foi o primeiro contato que eu tive, já foi com o campo de celebridade, foi a primeira redação que eu entrei. E eu lembro que eu fiquei muito impressionado assim com aquela redação celebridade, porque em frente tinha o pessoal da Ana Maria, do lado o pessoal da Contigo, do outro lado tinha uma editoria que cuidava do pessoal de Para vocês mais sociedade. jovens, Ana Maria foi uma revista, viu? Não pensem que É, é só a Braga, não. e era Ana Maria foi uma forte essa revista revista, fortíssima. muito, e ali eu tive esse primeiro contato. Eram 3 anos só de estágio, e esse estágio era finalizado depois de 3 anos, não tinha vaga, e aí eu fui para o Jornal Dia, do Jornal Dia eu fui para o Globo, do Globo eu fui para a Record, aí eu dei aquela rodada em todas as editorias, mas fiz mais polícia, cidade e política. Aí depois de 17 anos, você vê como a conexão com as pessoas é importante, né? Depois de 17 anos, eu estava saindo da Record e aí eu recebi uma ligação. Alô, alô, Bianco, é o Elias Abrão. É o Elias Abrão, é o irmão da Sônia Abrão. Aí eu desliguei, É. eu achei que era trote. Aí depois, de repente, a Marcinha Piovesan me ligou e falou assim: seu maluco, o irmão da Sônia, é ele mesmo, ele vai te ligar. Eu falei, Marcinha. Aí ela, eles estão precisando de alguém no Rio, porque a Globo tá no Rio, tem um setor de novelas imenso no Rio, e eles ficam aqui em São Paulo. Você topa? Eu falei, poxa, celebridades, bacana, foi o meu primeiro contato. Tem uma memória tão linda daquela época e não trabalha final de semana, É. tem feriado, tem carnaval, tem Dia dos Pais, tem aniversário em casa, tem. Eu já tava, tipo, há 10, 15 anos, assim, Réveillon, Natal, aquele Sem esquema de parar. plantão de redação de impresso, né? Tem que estar o jornal no dia seguinte na banca e eu junto aquela mudança toda de online, aí eu não pensei 2 vezes. Eu falei, bom, minha filha já está fazendo na época, minha filha está fazendo 5 anos, acho que é legal agora dar uma parada, final de semana, feriado, Natal. E aí eu dei resolvi sair, porque eu também já estava fazendo muita coisa pesada nas outras editorias. Eu falei, é uma hora boa para ir, legal. E um Olha que programa, bacana. E aí, mas tem uma curiosidade, não era para ficar na TV. A ideia era que eu fizesse as notas, mandava para a Sônia e ela lia as notas da mesa. Só que no segundo dia eu fiz uma besteira, assim, eu troquei, eu fiz uma confusão, que quando chegou na mão da Sônia, não tava nada com nada. E aí ela leu, se embaralhou toda, e ela falou, gente, não tô entendendo nada. E aí eu em casa em pânico, né? Aí logo depois terminou o programa, o coordenador falou, a Sônia falou que é pra você entrar logo no ar. E aí você entende o que você quer falar e você fala mesmo. Eu falei, gente, eu sou do impresso, eu nunca, não tinha a menor noção. Mas aí foi muito bacana que eles me abriram um espaço assim para eu errar mesmo, sabe? Sem cobrança, assim. E foi bem bacana e deu certo. e você está há quantos anos já? Esse ano fazem 6 anos. Em julho agora, 6 anos que eu entrei na Sônia. Olha que Parece que legal. foi ontem, assim. Muito legal. E você teve aí uma mudança, né, de vida, porque você mudou para São Paulo Sim, razoavelmente há pouco tempo, assim. pouco. Vai fazer assim 1 ano, mas parece que foi ontem, Fábio. Porque aqui em São Paulo o tempo é muito diferente do Rio de Janeiro. É, total. Muito diferente. Mas, assim, é curioso que eu não vim para São Paulo a trabalho. Eu sempre falei, eu nunca vou morar em São Paulo na minha vida. Não consigo, nunca vou para Nunca São diga Paulo. nunca, tá Pois vendo? é. Até que tive uma empreitada amorosa que acabou vindo aqui para São Paulo e eu falei, bom, eu vou para São Paulo por uma questão amorosa. E aí eu falei, bom, já que eu continuo trabalhando do Link, eu vou morar em Santo André, que é mais barato, lá eu posso alugar uma casona, ter casa que eu sempre quis e tal. E aí quando eu cheguei aqui em São Paulo, os meninos saíram da mesa, o Thiago e o Felipe, e minha empreitada amorosa deu toda errada.
E aí a Sônia me salvou, assim, ela falou, aproveita que você já tá aqui em São Paulo, você topa, você vem, quer fazer uma experiência, ficar 6 meses, ver o que que você acha. E aí eu me agarrei, assim, falei, nossa, parece que foi Deus, sabe? Porque pelo trabalho, assim, talvez eu não viesse. Porque eu tenho minha filha, tem tudo lá, mas a gente fica cego por amor. Então eu Pois é. acabei vindo e depois eu vi, nossa, foi um movimento mesmo que agora eu entreguei na mão de Deus para entender que em outras circunstâncias talvez eu não estaria em São Paulo. Bacana, né? Deus escreve certo por linhas tortas. E é super verdade isso. E assim, você, como eu referi no começo, é um fato, né? Para muitas pessoas, o tipo de jornalismo que você faz é fofoca. E Uhum. aí você passa a ser imediatamente chamado de fofoqueiro. Fofoqueiro. Como é que você encara isso? Então, quando eu trabalhava na Tititi há 17 anos, eu achava muito pejorativa essa questão. Aí as pessoas falavam, ah, o fofoqueiro, eu batia na mesa, falava, jornalista de celebridades, jornalista de celebridades. É o jornalismo mais consumido do mundo, eu brigava, sabe? E aí depois eu fui entendendo, quando eu entrei na Sônia, que a gente fala para uma, vamos dizer assim, uma comunicação de massa mesmo, que é em rede nacional, é uma televisão aberta, eu entendi que o termo fofoca é muito mais amplo do que eu achava. Ele também é visto de uma forma carinhosa, ele é visto de uma forma foneticamente extremamente simplificada para que todo mundo entenda o que é. Porque a fofoca ela pode ser também, né, um conteúdo mais complexo ou aquela passadinha ali que você vai ali com seu vizinho ali na rua com alguém. Então eu entendi, não é. Para a maioria das pessoas, não é pejorativo. E ali na roda da fofoca, que é o nome, né? Eu entendi, não, é bacana, é o popular. Não tem como a gente fugir do popular com outro nome. E aí eu fui me reposicionando em relação a isso, falando assim, é fofoca. É fofoca. Então É tem a porque fofoca com caráter e a sem caráter. não, a fofoca, ela não tem, na sua origem, ela não precisa obrigatoriamente ser maledicente. Uhum. Mas o ser humano se interessa pela maledicência muito Sim, mais do que pela sim. benevolência. Isso é uma coisa É um natural. fato, é. Então, faz muito mais sucesso você contar a separação de um casal do que o nascimento de um filho. Isso é indiscutível. Sim, Discutível. sim. E principalmente quanto mais traumática for essa separação, quanto mais. E aí houve um momento, justamente nessa sua empreitada amorosa, em que você deixou de ser o relatante para ser o alvo da notícia, Sim, que foi o que aconteceu. foi. E aí, quando você viu essa mudança, como é que você se sentiu? Porque você foi super explorado naquele Fui. momento ali, né? Fui. E, e, um, e descaradamente, eu achei feio. Eu achei que teve gente que foi feia naquilo. Não sei se aproveitou para descontar em você rancores antigos ou qualquer coisinha ali. E foram maldosos. Eu achei um momento maldoso. Você sabe que eu não te conhecia assim, pessoalmente. Eu tinha vontade de te ligar e dizer: olha, eu quero deixar minha solidariedade, porque eu tô achando isso tão cruel. Eu tô achando isso tão maldoso. Como é que foi para você essa coisa, essa mudança literal de lugar? Então, eu sempre tive muito medo, assim, em relação, porque eu venho de uma cidade pequena, Nova Friburgo, uma região serrana do Rio, de uma família muito, sabe, preocupada com o que os outros vão pensar e tal. Então, para mim, foi bem complexo, mas eu sempre, quando eu entrei na televisão, eu sempre tinha um medo, assim, será que um dia vai acontecer alguma coisa comigo que vai ser muito midiática? E será que vai ser positiva ou negativa? E se for negativa? E 6 anos cobrindo esse campo de celebridades, eu vi muita coisa acontecer com muita gente, sabe? Então como você mesmo falou aqui na abertura, a gente acha que as pessoas estão na televisão é uma coisa mais distante, mas são os mesmos problemas, a Sem vida é dúvida. igual ou até pior do que qualquer outra, sabe? Então eu sempre tive isso mais preparado. Mas quando a coisa começou a acontecer mesmo, que eu fui vendo aquilo crescendo, aquela tomando aquela proporção, eu não fiquei tão desesperado, sabe? Porque ali eu já estava entendendo tanto como é o jogo da imprensa, o jogo midiático, que eu falei assim, eu acho que agora sim, depois de tudo que aconteceu comigo, do que eu posso ter medo, assim, em termos de exploração, em termos de tentarem me prejudicar, se aproveitar, sabe? Eu fui desnudo total. E aí eu me senti mais aberto para a vida, assim, sabe? Falando assim, caramba, eu não tenho nada a esconder de ninguém, já devassaram tudo que poderiam.
E isso não me derrubou. Então eu me senti mais forte, e eu falei assim, agora é um teste para eu ver assim, como é minha árvore quando chega o vento, sabe? Será que eu tenho raízes mesmo? Será que eu vou cair? Vamos observar. E eu me senti A tua muito. orientação sexual, a tua sexualidade já era notória para todo mundo que te interessa? Teus Era. Eu acho que foi por pais. isso que eu não sofri, Exato. sabe? Porque se Porque não fosse, poderia ter sido um problema sim, seríssimo. eu acho que assim, quando eu tive essa primeira experiência que eu falei assim, caramba, tô amando uma pessoa do mesmo sexo. Como é que eu vou lidar com isso? Eu fui muito honesto no sentido assim, eu não posso ser injusto comigo, nem com meu companheiro, de esconder, porque isso vai ser muito traumático, sabe? Sem dúvida. Então eu acho melhor eu abrir publicamente para todo mundo. Então quando eu abri para minha família, eu abri para todo mundo, então foi aquela avalanche toda de uma vez em cima de mim. Eu acho que passar por isso foi mais difícil do que passar pela exposição, tudo que aconteceu, porque ali naquele momento eu já entendi assim, eu já tenho a proteção De quem te de quem interessa. me interessa. Então assim, eu já tenho as pessoas que me amam, eu já sei quem aceitou, quem não aceitou. Então isso aqui vai ser secundário. É claro que eu vou escutar talvez algumas pessoas assim, eu te avisei, mas é da vida, sabe? São nossas experiências. Ah, esse rapaz foi a tua primeira, foi essa foi a tua mudança foi toda com Foi, ele? foi. Para, que isso eu não Foi minha sabia. Eu achei que você primeira. já tivesse tido outros relacionamentos. Nunca tive um relacionamento com outra pessoa do mesmo sexo. Era uma pessoa que era o meu melhor amigo. Foi meu Que melhor amigo 2 coisa, anos e aí olha. aconteceu. É, Mas eu nunca me imaginei com um homem. Assim, nunca, nunca. Que Assim, estar coisa. junto, viver um relacionamento abertamente. Só que foi uma coisa tão bacana no início que eu falei, por que não? Né? Por que não? Toda Você encontrou decepções nessa, no disseminar dessa notícia para as suas pessoas queridas? Você teve mais, você se sentiu teve mais gente que se acolhido ou mais afastou. decepcionado? Eu acho que, assim, foi um meio a meio, sabe? Eu me surpreendi muito com as pessoas que eu já esperava que eu fosse me surpreender, eu me surpreendi mais ainda, Positivamente ou negativamente? Ah, positivamente. positivamente. Mas teve um 50%, sim, que não são as mesmas pessoas comigo, principalmente as pessoas de Friburgo, meus amigos de Friburgo, sabe? Escutei piadinha, chegou coisinha pra mim Bicha, de grupo no viado. Ah, WhatsApp, sabe? ah. Então, mas ali Preguiça, gente, eu preguiça. acho que o fato de eu ter tido essa experiência e ter me aberto mais tarde, mais velho um pouco, me evitou muita coisa. Eu consegui fazer um filtro, porque eu já estava fazendo terapia, eu já estava tentando entender o que estava primeiro acontecendo comigo. Então eu estava bem, mas quando estourou aquilo, é óbvio que assim, muita gente não sabia, porque eu falei assim, as pessoas importantes já sabem, publicamente eu já mostro isso aqui no Instagram, eu não escondo, mas claro que tem muita gente que não processa, né? Que ainda ficou assim, nossa, então ele é gay, não sei o quê. Perdi seguidor pra caramba também. Tem um preconceito, a gente vive mesmo ainda um preconceito que Gente, eu isso achava que tinha, mas eu não sentia, isso sabe? é uma coisa assim jurássica, porque eu sei, né? Eu quando tive o meu momento, eu tinha ali meus 19 anos e tal, foi complicadíssimo. Todos os meus amigos de colégio se afastaram, todos, todos, assim. Acho que fiquei com um só que continua até hoje. Depois muitos desses voltaram e eu, inclusive, ah, não julgo mal essas pessoas, porque eu entendo que era o que eles estavam preparados para compreender. Uhum. Dentro da maneira, dentro dessa criação machista que todos tiveram, dentro dessa criação de elite paulistana, a qual eu fazia parte, continuo fazendo, esse preconceito todo estava arraigado. Então, naquele momento, claro que me machucou, né? A gente fica menos fortalecido, mas depois eu não tive raiva dessas pessoas porque eu entendi que era o máximo que elas podiam fazer. Uhum. Elas só Era, chegavam até ali era isso, intelectualmente, era com a isso, bagagem de vida delas, era né? isso, era o máximo que elas podiam fazer e não teria como. Não poderia ser diferente. Uhum. Então, aí, quando você entende que o outro só é capaz de dar aquilo que ele tem para dar, você não se decepciona tanto. Mas sabe por que que eu acho que eu me decepcionei? Porque, assim, eu acho que o meu pavor estava tão em cima do que o meu pai fosse achar. Eu tinha essa figura mais temerosa, minha figura paterna. E quando eu fui
super acolhido pelo meu pai, eu falei assim, se meu pai me acolheu, quem, sabe, meus amigos, vai todo mundo me acolher, porque é uma galera de outra geração. Sei, onde você E não, depositava mais o medo, me acolheu. te acolheu. E onde eu depositava mais... A tranquilidade, Não. não. Ficaram com vergonha, viraram. E para mim é uma coisa muito complexa, porque como foi a minha primeira experiência assim de relacionamento com um homem e terminou, eu ainda fico assim, eu sou mais inclinado, por exemplo, hoje para um relacionamento hétero. Só que é muito doloroso também, porque as pessoas te rotulam, né? A partir do momento que você tem também um relacionamento com outro homem, é muito eu difícil a senti as compreensão. mulheres se afastando muito de Sabe o mim que nesse acontece? É sentido. muito difícil Isso a eu senti. compreensão da bissexualidade. A bissexualidade é um conceito que ainda é muito difícil para o ser humano entender. Porque aí fica sempre aquelas frases chavão. Não existe ex-gay, uma vez que você já fez, que ainda escuta-se essa barbárie, né? Uma vez que já usou a porta dos fundos, não entra mais pela frente. E essas idiotices Sabe uma coisa semelhantes? que eu escutei muito? Eu fiquei com uma menina recentemente e depois ela me mandou assim, um WhatsApp falando, cara, tive que brigar com as minhas amigas. Sabe o que elas estão me falando? Que você me dá atenção andando comigo na rua até passar um bonitão sem camisa. E com certeza você vai dar uma olhadinha de rabinho de olho. É uma coisa muito, não sei como te dizer assim, mas a gente sente mesmo que existe o preconceito, e ele tá travestido de um humor, de uma piada, mas ele é intenso mesmo, sabe? Eu tô começando agora a trabalhar isso, a entender. Você, claro, tem uma bagagem muito mais ampla do que eu nisso, mas eu acho que hoje a minha maior dificuldade não é nem lidar com a aceitação de ter uma opção sexual mais fluida, mas de ver as mulheres te olhando de uma forma talvez até menos acolhedora do que os homens, sabe? É muito louco, assim. E você sabe que eu sou uma pessoa muito forte, eu tenho uma personalidade muito forte, eu sou uma pessoa eu sou muito forte perante a vida. O que não quer dizer que eu não tenha minhas fraquezas, óbvio que sim. E nem que eu seja indestrutível, nada disso. Até deve ser muito chato, se é que existe essa condição humana, deve ser muito chato. Mas eu sou muito forte, então assim, para mim, se vier bater de frente, vai ser difícil que eu caia. Por mais que aquilo me estraçalhe por dentro, mas eu vou por cima. E você passa um ar frágil. Você tem um ar frágil, assim, você tem um ar muito doce, você é uma figura encantadora, de verdade, eu gosto muito de você. Você tem uma coisa muito suave, você é uma pessoa suave. Você é suave no seu tom de voz, você é suave suave nos seus gestos, você é uma pessoa suave, né? Com todo o ônus e bônus que esteja incluído nessa condição. Então, eu imagino que muitas vezes essa leitura, por exemplo, por parte do público feminino, ainda possa de alguma maneira te incomodar, porque eu literalmente, aiando, mas aiando assim, mas zero. Sabe o que é zero? Existem outras coisas que me incomodam muito mais. Por exemplo, eu fui alvo uma vez de um comportamento, de uma atitude que eu achei muito feia dentro da sua profissão. Foi do Léo Dias. E tudo bem, ok. Como eu te digo, não guardo raiva de ninguém que fez. Te juro, eu não consigo saber nem o que é ódio, nem o que é raiva. Sabe? Eu sempre acho que as pessoas só fazem aquilo que elas podem, dentro do limite delas. E que eu tinha uma empresária na época e ela, enfim, se desentendeu comigo e tal, e eu com ela, ambos nos desentendemos. Foi mais ela comigo, mas eu também me desentendi com ela. E ela passou uma nota para ele e ele publicou, assim, sem me consultar, sem me ligar, né? Não é pedir a minha autorização, pode publicar o que quiser. Qualquer pessoa que tenha uma exposição pública tem que saber que vai estar suscetível a outras coisas. Mas eu não acreditei, porque eu falei, gente, como é que não se liga? Como é que você não... Olha, me chegou isto aqui para mim, procede? É isso? Você tem algo a falar sobre este assunto? Porque o que eu sempre admirei no jornalismo é
até o final desta edição, tentamos entrar em contato, mas até o final desta edição não Espaço recebemos, permanece aberto. não recebemos ainda retorno da Uhum. assessoria de Beltrano, da Nanã de fulano, ou, sabe, ou do próprio fulano, porque eu imagino que isto é jornalismo. Você tem que checar, né? Sim. Você tem que checar principalmente mais até do que a credibilidade das suas fontes, que isso pode ser duvidoso, mas então cheque com a outra pessoa envolvida. E eu acho que mesmo que a informação seja verdadeira, como ela é uma informação de personalidade, ela envolve uma pessoa, ela tem que ir para o ar com também o espaço da pessoa, com o outro lado. É importante, porque a gente sempre dá uma informação para que o pessoal em casa também forme a sua própria opinião crítica, né? Então, quando chega de uma forma unilateral, só de um lado, as pessoas já têm uma inclinação a tomar aquilo como verdade, né? Até, assim, o que eu acho muito chato que eu vejo alguns colegas fazerem, assim, eles já sobem a matéria, já colocando esse parágrafo lá embaixo, a coluna está aberta para escutar o outro lado. Só que muitas vezes eles sobem e publicam antes de fazer esse contato. Aí só que aquilo já está no ar, Sim. aí eles já ligam porque já é uma forma também de intimidar. Agora você tem que falar, aquilo ali está no ar. Mas eu não acho uma forma equilibrada, sabe? Eu acho que é sempre bom ligar e falar, olha, chegou isso aqui, é sobre você. Não gosto de pegar as pessoas de surpresa. Quando chega prova, chega print, eu mando, porque a pessoa tem que ter direito à ampla defesa. Pode ser que Claro. aqueles prints sejam falsos, por exemplo, né? E aí eu sempre mando e... Para vocês em posicionamento. desinformados, deixa eu contar, e vocês não têm que ser informados, a gente passa a saber dessas coisas. É facílimo você fakear conversas de WhatsApp, Muito fácil. tá? Facílimo. Facílimo você mudar textos, você colocar como a origem o telefone de tal pessoa, é facílimo. Facílimo. Então, você que se fia, recebi um WhatsApp do telefone, calma que a coisa pode ter aí, de acordo com interesses, ela pode ter uma manipulação. Sabe o que eu faço? Quando é um print que envolve uma coisa muito séria, um diálogo muito sério, eu peço para minha fonte, sabe? Eu não vou usar, mas eu quero que você faça uma autenticação. Às vezes, quando é muito complexo, eu peço, faz uma autenticação em cartório, e isso aqui é verdadeiro. Porque senão, eu posso também processar minha fonte. Se a minha fonte me enganar, eu deixo isso muito claro para as minhas fontes. Se vocês me enganarem, vocês podem ter problemas jurídicos também. Porque vocês estão... É uma falsa informação, é uma falsa denúncia, uma denunciação caluniosa. Então, assim, eu deixo isso muito claro para as minhas fontes. Mas tem coisas que hoje em dia, com essa coisa de inteligência artificial, você tem que cobrar algo a mais de garantia que aquilo é verdadeiro. Você, nesses dias, eu acompanho, né, a tua rede social, nesses dias, você colocou que você é contra a venda Eu sou. de informações e de notícias. Não é uma prática absoluta dentro do meio jornalístico. Você sabe disso. Não é. E você sabe que muita gente paga, sim, por informações e tudo isso. E é notório. Sim. Tá? E até com tabelas de valores e tudo mais. Você se vê desta forma, contrário a isso, baseado nos seus princípios éticos, morais ou jornalísticos, ou todos eles juntos? Todos eles. Eu me sinto prejudicado, porque o segmento de jornalistas, né, de fofoca ali, hoje são poucas pessoas. São poucas pessoas. Então, quando um faz uma prática que sai do eixo, você está condicionando todas as suas fontes a quererem daquela maneira, se beneficiarem com aquilo. Então, por exemplo, eu já recebi ligações de fontes falando, olha, o fulano paga 3 mil, você paga quanto? Isso vira um leilão, eu acho que isso vira uma prostituição da informação. E daqui a pouco, aquelas fontes já não estão mais passando para quem eles acham que tem credibilidade, para quem eles acham que possam desenvolver para quem paga mais. Aquela pauta com seriedade, vai para quem paga mais. E quem paga mais, eu acho que está sempre preocupado mais com o sensacionalismo do que com o núcleo informativo em si. Só que eu sinto, se isso não chegasse para mim, eu estava pouco me lixando, mas eu fico pé da vida, porque chegam já fontes para mim com valores que estão sendo oferecidos e às vezes eu perco informação porque eu falo, eu não vou pagar. Mas me conta uma coisa, que vantagem que uma fonte tem, se ela não for remunerada? Eu acho que nenhuma
fonte passa uma notícia que não queira ver sendo de uma grande repercussão, sabe? Eu acho que se eu tenho uma notícia, eu vou passar isso pro Fábio, é porque eu quero que ela seja publicada, sabe? Eu acho que aí já tá via de mão dupla. Você tá me trazendo uma informação, ok. A entendeu? satisfação da fonte é ver a informação É dela ver a publicada. informação publicada. Por exemplo, tem fontes que eu privilegio quando eu sei que a fonte quer ver aquilo publicado porque ela quer ver a publicação. É de interesse que aquilo seja da opinião pública, que vá para o coletivo. Sabe, quando eu vejo que tem uma fonte que às vezes ela quer que aquilo seja publicado mais para prejudicar alguém do que aquilo seja uma informação coletiva, eu já fico, essa fonte ela não tem interesse em notícia. Ela ou tá querendo ganhar dinheiro, ou ela tá querendo prejudicar alguém, puxar o tapete de alguém. Não é uma fonte confiável para mim também, sabe? Eu acho que uma fonte que se vende, uma fonte que coloca um valor, ela não vai ser fidedigna. O barato da fonte, Fábio, eu acho que é você fidelizar com a fonte. Essas fontes, por exemplo, que eu tenho lá na Globo, são fontes que eu tenho há 8 anos, entendeu? Então eu acho que quando você cria um vínculo com a fonte, é, você tem que ter confiança. Quanto mais você confia, mais você acredita na sua fonte. Isso requer tempo. Como eu vou confiar numa fonte que ela está disposta a quem dá mais? Ah, sem dúvida. Eu não Isso posso não tem confiar dúvida. nessa Não, fonte. era uma curiosidade particular minha de saber qual a vantagem em ser uma fonte, sabe? Assim, Uhum, quer dizer, porque como eu, por conviver com muitas pessoas, eu por ter uma razoável notoriedade e conviver com pessoas também notórias e outras até muito mais notórias do que eu sempre me preocupei muito em jamais comentar nada sobre a vida dessas pessoas, jamais deixar passar, porque são momentos, às vezes, que eu sei que para as pessoas está sendo difícil, está sendo dolorido, está uhum. sendo chato e tal. Então, porque eu me coloco no lugar daquela pessoa. Eu penso, será que eu gostaria que eu ali estou me abrindo com um amigo e ele vai e conta, Conta, sabe né? alguma coisa? São fundamentais para o trabalho, para o seu trabalho e para esse tipo de trabalho. Mas eu ainda fico com assim ressabiado com essas Eu fico fontes. com o pé atrás, por Porque eu exemplo. sempre fico pensando assim, que qualidade de ser humano é essa que Às vezes não entrega, vale a pena, não vale tudo, sabe? Que às vezes você dá a disse um amigo notícia, do casal, você tem um disse amigo de engajamento, ninguém, quer dizer, mas às vezes, assim, você não deita com a cabeça legal no travesseiro, sabe? Por exemplo, nas Olimpíadas passadas, teve um surfista que o cara arrebentou, ganhou medalha olímpica e o cara teve um engajamento mundial. E no dia seguinte que o cara, sabe, tava em todos os locais, o primo desse cara me ligou. Eu conferi, era o primo mesmo, de sangue, primo direto me passando coisas ali, acabando com o cara, com a que relação absurdo. familiar, acabando, fazendo assim a caveira do atleta. E ali eu falei assim, as notícias podem ser verídicas? Pode, mas poxa, que falta de caráter. É o próprio primo, sabe? Tá dentro da casa com Exato. ele. E aí eu fui puxar fotos, poxa, o cara tava comemorando ontem, tirando foto. Eu falei, cara, eu não vou dar isso e eu não vou levar isso pro meu travesseiro, porque é maldade, sabe? É maldade, é maldade. Então hoje eu consegui. A Sônia me ajudou muito nisso, a filtrar, sabe? Talvez o que vem de maldade não vale. Talvez vale mais o que vem de informação. E eu sempre coloco uma régua assim, Fábio, porque eu também sofro muito, sabe? Eu sou meio sensível com essas coisas, eu me coloco muito no lugar também das pessoas. Então eu sempre procuro assim, caramba, será que dá para pegar essa notícia, por mais sensacionalista que ela seja, e fazer um link com a vida do máximo de pessoas possíveis para a gente jogar isso de uma forma que, não sei, que levante mais um debate do que colocar o dedo na cara de alguém. Mostrar que isso é comum, que isso pode acontecer com todo mundo. Por isso que eu gosto muito de pegar esses processos, sabe, de favor, porque ali tem coisas que é muito a gente, sabe? Você olha ali um processo, tá, caramba, Luísa Brunet teve uma briga de vizinho por causa da reforma do telhado que parou na justiça. Que bacana, muita gente pode se identificar e isso pode chegar não como uma coisa sensacionalista, mas como uma coisa assim, qual é o limite de convivência com seu vizinho? O que pode ou não pode? Tem muitos casos assim, mas assim, hoje eu consigo pegar uma notícia que dá para fazer sensacionalismo e colocar mais por um interesse público. Esse é meu filtro, porque eu já sofri muito, muito, eu sofria muito com isso também, muito. Mas a Sônia, ela foi me colocando o filtro assim, que importa mais para a dona de casa, para a maioria da dona de casa?
Por exemplo, a gente não cobriu a Fazenda na edição do Rico, porque tava muito pesado, era muito xingamento. E eu, assim, não entendi. Eu, caramba, mas é muita audiência, sensacional. Eu fui vendo assim, caramba, talvez para dona de casa é mais interessante algo mais saudável mesmo, uma discussão, um tema de novela, uma coisa assim. A Sônia foi me ensinando a fazer esse filtro, assim, aí eu fui parando de sofrer, sabe? Falando, não, dá pra fazer uma coisa mais leve, mais informativa e menos sensacionalista. Olha só, esse é o momento agora em que eu te deixo com uma pergunta e agradeço aos apoiadores e patrocinadores. Vou te deixar com a pergunta. Eu participei de 2 reality shows, né, de 2 edições da Fazenda. Depois tive a oportunidade de apresentar um, que foi o The Bachelor. Mas na condição de confinado, eu quando saí, eu me lembro da primeira vez, na primeira edição, não. Eu não me lembro, acho que eu nem me interessei. A primeira edição foi muito mais gostosa para mim, enfim. Não sei nem o que eu fui... Até hoje eu não sei o que eu fui fazer naquela nova chance. Não entendo. Óbvio que eu fui pelo dinheiro, única e exclusivamente. Claro, isso é óbvio. Mas não foi compensador. Não foi uma razão de proporção que compensasse. Sim. O dinheiro ganho não compensou o meu desagrado. Entendeu? O desgaste que você teve ali dentro, né? Não pagou. E aí, uma das primeiras coisas que eu soube, assim, nossa, acabaram com você no programa da Sônia. Tá bom, vou saber o porquê, né? Não que faça diferença, já foi, já tá tudo certo, já foi. E aí, o que eu te digo é, como a gente está em momento de Big Brother agora, será que no momento em que vocês estão cobrindo um reality show, sabendo, com tantos anos de prática que vocês têm, sabendo que o desgaste desgaste humano e mental que se sofre dentro de um confinamento é tão gigantesco, não é descritível para quem não passou por isso. Só quem tá ali para saber. Não dá, você não tem como saber, assim. Às vezes, na hora de vocês darem a notícia ou a opinião de vocês, que pode influenciar muito a opinião de muitas pessoas, o quanto vocês avaliam do humano que vocês conhecem das pessoas antes de terem entrado lá, o quanto, quando vocês têm essa possibilidade, né? No Big Brother é mais difícil, porque são pessoas salvas as camarotes, são pessoas que você não sabia antes o que era. Até onde vocês avaliam e falam assim, puxa, o Fábio que eu conheço não é o Fábio daquele estouro que ele teve, não é ele. Assim, algo pode ter acontecido. Sim. Ou ele não tá bem, ou... uma estafa. Uma coisa, porque não é do Fábio. Como tem coisa que você fala, bom, isso é típico de fulano. Bom, não me decepcionou. Eu quero saber, vou te deixar com essa daí. Até onde vocês, quando se tratam de já pessoas conhecidas, vocês ponderam a vida pregressa, o histórico dessas pessoas antes de emitir as suas opiniões? Sim. Olha, eu vou dar 2 exemplos. Eu vou te pedir para responder daqui a pouquinho, tá? Queridos, quero agradecer vocês. Vocês sabem como eu gosto de vocês, patrocinadores. E deixei o Lobianco aqui com um pepino, hein? Será que quando ele fala, por exemplo, a opinião dele, porque ele só pode falar sobre ele, não pode falar sobre os demais profissionais. Mas será que quando ele fala a opinião dele sobre a Vanessa, agora, quando aconteceu, Lana, ele avalia a Vanessa que eventualmente ele tenha conhecido antes? Será que eventualmente, quando eu estive nos reality shows, isso foi avaliado? Eu já fiz uma pergunta semelhante a essa, vocês devem se lembrar, no programa do Thiago, e o Thiago teve um tipo de resposta. E se você estiver curioso, entra lá, assiste o Thiago Rocha aqui no Pode Arruda e você vai saber como ele pensa. E hoje vamos saber a opinião desse querido aqui do Lobianco, que é uma pessoa verdadeiramente encantadora. Estou adorando conversar com ele. Vocês que nos patrocinam, muito obrigado. A mim, né? Porque vocês são os queridos. Eu quero agradecer imensamente ao Pocket Studio, que é esse espaço que está pronto para atender as suas necessidades. Você pode aqui gravar o seu podcast, se você tiver vontade de ter um. Você pode gravar o seu ensino à distância, se você tiver. Se você quiser gravar um curso, você pode fazê-lo aqui. Você pode fazer o seu programa de culinária. As possibilidades são infinitas. Eles são super legais, eles têm um preço que você pode pagar. Eles têm uma qualidade inquestionável, vocês podem ver aí, nós já estamos aí com mais de 60 programas no ar. Então, fica aqui o agradecimento a eles, que são verdadeiramente campeões. E agora abrindo o seu terceiro endereço. Eles vão estar em breve no Shopping Vila Olímpia também.
Eu quero agradecer super a Rochalar Conceito, que vai te dar um presente muito legal, que você vai receber na sua casa. Legal. Eles têm uma ideia, eles são uma marmoraria muito tradicional, e eles aproveitaram, a Edna, a dona, ela começou a pegar sobras de trabalhos, então sobras de peças de mármore, tudo isso se transformar em objetos de arte úteis. Ai, eu amo. Então, muito bacana, se transformam em lindas bandejas, em pratos para frios e porta-garrafas, uma coisa muito bacana. E muito simpáticos vão mandar para você, mas um são agrado. detalhezinhos que faz maior diferença na Maior casa da diferença, gente, e você né? curte super a tua adoro. casa, que eu vejo. Você posta quando você compra um quadro, um Eu pôster, amo. Então isso é muito gostoso. Agradecer a Super a Razor, vocês da Razor, que cuidam dos cortes deste programa. Aqui alguém que pode dizer que uma informação tirada de um contexto, de forma intencionalmente beligerante, maldosa ou para prejudicar, pode realmente fazer isso com uma facilidade gigantesca. Sim. E se desviar da verdade daquele assunto, né? Então, cuidado, estejam bem assessorados, porque isso faz toda a diferença. Assim como também é fundamental que você tenha um trabalho como o da Foco, que é um marketing estratégico. Muitas vezes você tem um produto ou você mesmo e é super bacana o que você faz ou o seu conteúdo, mas você não está divulgando da maneira certa, você talvez pudesse ter uma assessoria de imprensa ou você pudesse ter alguma coisa. Então, avalie sempre com profissionais competentes e que vão querer fazer com que você entenda que o sucesso é uma conquista e não é um acaso. Todo sucesso efêmero e momentâneo, ele tem a proporção da sua duração. Então, muitas vezes, eu aqui com 25 anos de televisão posso falar para vocês que é muito mais gostoso, às vezes, os pequenos momentos sólidos de história e uma história bem construída, Sim. uma carreira decente, uma ficha limpa, vale mais a pena do que um boom momentâneo. Dr. Derek Camargo, meu querido, que se preocupa sempre com uma longevidade saudável. Vamos viver cada vez mais tempo, que isto seja com saúde. E endocrinologista como ele se preocupa também com o seu peso. Até que ponto o seu peso, independente da sua questão estética, você não está preso, nenhum de nós. Nós não estamos presos a nenhum, não devemos estar pelo menos, hein? A nenhum parâmetro, não tem que ser magra, não tem que ser 38, 40, 42, você não tem que ser nada. Mas eu acho que você tem que querer saúde para você. A partir do momento em que o teu sobrepeso esteja te trazendo infelicidade, insatisfação, ansiedade, agonia e uma série de coisas que traz mesmo, e além de tudo isso, os problemas físicos, né? O teu sobrepeso começa realmente a sobrecarregar o teu corpo e as tuas funções, vale a pena você dar uma estudada e, independente de dizer meu corpo, minhas regras, pense no seu corpo, sua saúde. E é isso que o Dr. Derek Camargo faz com propriedade. Agradecer imensamente ao nosso novo patrocinador. Daiane está aqui, está acompanhando, é a Dalu. Deluar, eu vou decorar, hoje eu decoro isso. Deluar, que ela tem um foco, essa agência dela tem um foco em stories, né? Para que você faça stories eficientes. Como os stories são a mola para o Reels e para todos os desdobramentos das redes sociais, que os stories sejam interessantes, que os stories sejam instigantes, que os stories te tragam mais engajamento, seguidores, repercussão, né? Então, às vezes, você fazer um story super polêmico, não sei se é o que vai ser melhor para você. Então, é bom que você esteja bem orientado. Obrigado à Cozinha do Beco, que é uma delícia de restaurante. Você que já está com esse 1 ano de São Paulo, é ali pertinho do Beco do Batman. Sei. Na Vila Madalena. Eu acho que eu já comi ali. É uma delícia. A cozinha deles baixo. é deliciosa, é uma cozinha slow food, é uma cozinha de conforto, então vale a experiência e por um preço justo, porque sair para restaurante não está brincadeira. Mas lá é bem bacana. Nossa senhora, tem restaurante que literalmente fica o rim na mesa para você poder pagar a conta e aí o prazer gastronômico vira aflição na hora da fatura do cartão de crédito, que é péssimo. E quero agradecer também super a Care Up que
você vai ganhar um tratamento deles muito legal, que é justamente não invasivo, é um tratamento estético não invasivo, em que você pode perder até 10 centímetros de medidas numa sessão. Uau. Isso é um espetáculo, Lógico. porque ele se preocupa justamente com aquele inchaço fora de lugar, Gordurinha com a retenção de localizada. líquido, gordurinha localizada. Para nós, homens, essa bendita Uhum. pochete do inferno, ou coisa do capeta, que é isso. E os nomes são horrorosos, tanto a pochete quanto o pneu. Quem quer carregar um pneu? Gente, pochete é cafona. Ela é cafona no vestuário, que dirá no corpo. A gente não quer ter essa pochete, como a gente não quer ter pneu. Não sou carro, não sou trator, Verdade. não quero ter pneu, né? Então, a Care Up vai ajudar para que você fique com aquele visual que tanto agrada, principalmente a você. Você tem que ser agradado para você, com você. Se a gente não tiver inteiro e íntegro, não consegue fazer bem a Nada. ninguém. Não A gente completa precisa da ninguém. nossa sanidade, da nossa integridade, para que a gente possa fazer bem para o outro. Eu Né? adorei isso. Meu corpo, minha saúde. Meu corpo, minha saúde. Vou levar pra minha porque vida. Essa mania de meu corpo, minhas regras, então eu quero... E o que adianta? Para depois ficar, ai, 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 ui, 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 tananana. E assim, gente, vou dizer para vocês, do alto dos meus 54 anos, quase feitos. Dia 13 de maio, farei 54 anos. Eu sou como a Cher. Ai, eu acho a velhice um saco. Ah! Como eu acho chato, como eu acho que... Sabe, quando eu olho minhas fotos de 40, quando eu tinha 40, quando eu tinha 30, e o colágeno como era diferente. É diferente. Então, vamos fazer deste processo, que tem benefícios, muitos também, com a sabedoria, com tudo isso. Eu trocava por uma série de outras coisas, mas vamos lá. Mas que seja bom, que você pelo menos esteja disposto para a vida, tá? Que a gente sinta uma saudadezinha dos 20 e poucos e tudo isso, né? Esses moços, pobres moços, se soubessem o que eu sei, continuem moços, continuem lindos, maravilhosos, que a gente gosta de ver. Eu, pelo menos, adoro e bato o pau. Então, procure cuidar da sua saúde. Te deixei com uma pergunta. Sim, uma senhora pergunta. Vocês analisam antes da... Porque claro que vocês torcem, vocês são pessoas. Sim. Então, vocês têm torcida. Vocês têm a pessoa que provavelmente você quer que ganhe. É um jogo. Se é um jogo que movimenta milhões de pessoas, nada mais natural do que vocês, como seres humanos, também se sentirem mais para o lado de um, mais para o lado do outro, etc. Mas quando alguém, então, notório, né, se descontrola ou tem um ato ali perdido na história, vocês avaliam essa pessoa, o que ela foi todo o tempo que você conheceu antes, para poder dar aquele parecer? Então, quando eu comecei a fazer a cobertura de reality, eu colocava muito isso no meu bolso. Até que a gente começa a se envolver com o jogo. Porque se a gente não se envolver com o jogo, a gente também não sente prazer. Por isso que muita gente fala assim, poxa, mas vocês têm os preferidos, vocês têm ali... Tá torcendo para não sei quem? Vocês não teriam que ser imparcial? Não, porque a gente é igual vocês, a gente tem nossa torcida, a gente comenta. Agora, eu tive, assim, 3 experiências que eu vi que realmente é muito fácil a gente não considerar as amizades e não considerar nada aqui fora para julgar somente o jogo pelo jogo. O primeiro caso, por exemplo, para mim, foi do Arthur Aguiar. Porque o Arthur Aguiar, ele tinha aquele histórico aqui fora, 19 traições, aquela coisa toda. Então, ele entrou ali, eu mesmo tinha um ranço, sabe? E aí, quando começou o jogo, a gente começa a olhar como jogador, a gente começa a ver que tem 2 tipos de coisa. Caramba, se eu julgar a pessoa pelo que ela é aqui fora, eu vou estar sendo injusto com o que a pessoa é no jogo. Eu vou estar sendo injusto com a outra pessoa. Então a gente tenta ao máximo tirar essa régua. E aí eu consegui ali ver um Arthur Aguiar impressionante no jogo. E eu consegui fazer essa chegou a vitória. A vitória. Outra experiência, por exemplo, foi a Vanessa agora. Quando a Vanessa entrou com a Yasmin, eu, a Sônia, todo mundo... por uma questão aqui de fora, um apreço, né? Ver ali a trajetória musical da Vanessa, que é bem legal também. Era a nossa preferência. A gente estava ali, caramba, a gente está com elas. Só que a gente foi vendo ali que dentro do jogo não era aquela pessoa que a gente via aqui do lado de fora. Aí a gente isola, a gente consegue isolar, descer a lenha na pessoa mesmo como jogador, porque a gente tem que falar pelo público também. Pelo público que gosta, pelo público que não gosta, o que está sendo atacado na internet, o que não está. Por exemplo,
aquela pessoa teve um surto dentro da casa. É o que está sendo comentado. A gente tem que isolar. Tem que isolar. A gente É legal vê saber o isso. jogador, sabe? Por exemplo, eu vi isso com o MC Guimê na edição passada. MC Guimê era o nosso favorito. A partir do momento que ele fez aquilo com a Lesha, a gente desceu a lenha. A gente está falando sobre um personagem do jogo. A gente tem que isolar da vida, porque senão, na verdade, a gente fica burro pro jogo. Pro jogo. Então, é claro que quando o jogo começa, a gente não consegue distanciar nosso apreço pelos nossos. Mas depois de uma semana de jogo, você assistindo todo dia, você entendendo o lado do jogo mesmo, a gente consegue esfriar o sentimento de afeição e botar o martelo pesado do jogo mesmo, sabe? Não, e eu acho, assim, tanto que eu te contei, né, que tinham me dito assim, te acabaram na Sônia. Imagina, eu gosto da Sônia há muitos anos, conheço a Sônia há muitos anos. E gosto dela da mesma e continuei gostando do mesmo jeito, porque realmente não me incomoda. Porque eu penso o seguinte, eu sou muito claro com as coisas. Qualquer pessoa que se presta a participar de um reality show tem que estar pronta para o que der e vier. Sim. Porque ninguém botou uma arma na cabeça de nenhum participante em nenhuma edição para que ele estivesse lá dentro. Sim. Você pode desistir a qualquer momento, sabendo as penalidades que você pode sofrer pela sua desistência. Tudo é avisado para você. Ainda mais hoje em dia, você já entra ali sabendo bônus e ônus, né? Não tem... Você sabe que foi muito gozado. Quando me chamaram de novo, isso é uma coisa até interessante, eu nem falei sobre isso na época na imprensa. Quando me chamaram para participar da Nova Chance, a Maria Elisa, enfim, era praticamente o mesmo pessoal da primeira edição. Tinha algumas poucas mudanças. E eu falei, olha, eu estou deixando claro para vocês o seguinte, eu participei da primeira edição, que eu adorei, onde não tinha, na primeira edição da Fazenda, não tinha a parte hardcore. Na primeira edição da Fazenda era um camping. Sim. Era uma casa, uma colônia de férias. Né? Não tinha casa da roça, casa do escambau, não tinha, entendeu? Nada. E eu falei, eu vi algumas, eu fui comentarista das fazendas seguintes, enquanto eu continuei na Record por 5 anos, e eu falei, a coisa tá cada vez mais punk. Então, não seria diferente na Nova Chance, que era a 9ª edição da Fazenda. Falei, tenho certeza que só pode ter uma bomba pior. Eu estou avisando para vocês. Se eu tiver que me submeter a qualquer situação que eu sinta que aquilo está me aviltando, que aquilo está me verdadeiramente machucando, eu vou sair do jogo. Eu estou, tá avisado? Não, tá, a gente não... Eu falei, vocês não podem prometer nada. Eu estou dizendo para vocês como é que vai funcionar. Para não ter surpresa. Para não ter surpresa. Tudo bem. Quando eu cheguei, eu vi aquela, nem sei como chamava nessa minha edição. Olha que bom que a gente até apaga. Mas enfim, que fosse a baia, aquela coisa horrorosa, que eram 3 pessoas dormindo, uma com a cabeça para cá, outra com o pé para cá, outra com a cabeça para cá, num negócio de palha. Ai, o paiol. Não, numa coisa de palha, com uma vaca animal, cagando, literalmente, do seu lado, fazendo aquele... Caindo do seu lado, ali, do seu lado, caíam toletes e vai ficar tamanho. Ali. E vai ficar ali. Eu falei, eu não vou ficar até o momento disso acontecer comigo. Eu não vou. Não vou. E falei isso muito, e falei com a Nicole, falei, eu não vou. E ela falava, não, a gente dá força, a gente faz, a gente acontece. Eu falei, gente, eu não vou. Eu não vou me prestar isso. Isso pra mim é miséria humana. E assim, não tô, né, não tô julgando quem topa. Eu não vou quero passar por isso. Não quero passar por isso. Não quero. É uma opção na vida. E você avisou isso? Avisei. E vi que era inexorável para todos. Falei, eu vou sair desse negócio. Faço. Agora eu não vou devolver o dinheiro porque eu não sou imbecil. Lógico. Se eu vim aqui única e exclusivamente para ganhar esse dinheiro, eu não vou devolver. Você arruma um mecanismo, faz as pessoas te colocarem no jogo, na prova, e você pode facilitar, perder ou ganhar, porque é um jogo. É um jogo. É um jogo. Sim, vale tudo. Vale tudo. Então, assim, se você pode momentaneamente esquecer uma informação que você sabe, então sempre é pergunta e resposta. Sempre, nos meus 2 momentos foi pergunta e resposta.
eu achei conveniente esquecer a resposta Esqueci. certa e dar uma resposta errada. Uhum. E ser eliminado, então, por isso. É um Pronto. jogo. É um Você jogo. fez o seu jogo Eu pra fiz sair o da meu casa. jogo para sair da casa. Porque eu não ia passar por aquele negócio. Se eu voltasse de uma roça, eu sabia que voltando eu ia ter que passar por. Não vou. Não vou, mas não vou nada. Então foi muito claro. E a produção do programa, inclusive a psicóloga, que é a mesma, né, de todos. Não sei se você sabe, é a mesma. De todos os realities, em todos os canais. Falou, ai, você decepcionou a gente, você ficar é tão legal. Eu falei, então, não decepcionei ninguém. Ninguém que tava todo mundo Porque eu ciente. avisei que eu não ia fazer isto. Não vou, mas não há possibilidade. Encarei tudo. Encarei que um acontece não sei o quê, tira a luz elétrica. O outro acontece não sei o quê, tira a água. O outro acontece não sei o quê, tira o café. Tá bom, isso tudo bem. Agora, daquilo ali. É degradante. Então, assim, é degradante. É degradante. Como eu não sei. Não é uma experiência bacana, né? Assim, nas provas do Big Brother, por exemplo, você pode não ficar 18 horas rodando agarrado Você numa tem a opção de salsicha. querer não participar e sair. Você pode cair da prova e 10 minutos. Cansei, pá, e jogo. Acabou. É seu jogo. É o seu jogo. Você não quer participar daquela prova porque você sabe, assim. Ou você vai ficar até o último segundo e morrer, mas vai ganhar alguma coisa que pode ser bom pra você. Sim, são escolhas. São escolhas. Então, o que eu vejo do reality show, de qualquer um, é que existe sim um parâmetro para você se tornar o queridinho do jogo ou o odiado do jogo. Parece que já tem uma fórmula hoje, Existe. comum a todos. Não, porque é pelo gosto popular. Sim. Pelo gosto popular, as pessoas adoram quem sofre até o último segundo, quem é isolado. ficou 12 horas lá se lascando, tomando mostarda na cabeça. Mas nunca. Não, pode esquecer, nunca. Jamais. Entendeu? Jamais, jamais. Tremendo, a perna sem funcionar, É mas muita nunca. humilhação. É muito demais da conta. Então, assim, mas essas pessoas terminam caindo porque eu acho que o ser humano, eu quero saber, estou dando toda essa explanação para te perguntar a tua opinião. Como o ser humano sente prazer, é aquela famosa, Mário Prata já descreveu isso muito bem, a solidariedade no câncer. As pessoas gostam do outro estar absolutamente lascado, danado, desgraçado. Ele ganha a simpatia das pessoas. Porque talvez, como a vida da esmagadora maioria dos brasileiros é horrível, né? Esse é um ponto difícil. Bem importante que você está falando. É muito difícil. A vida do brasileiro regular, gente, é difícil. É mais fácil a gente se identificar com a história triste hoje, né? Ter isso como parâmetro, porque a gente vive isso também, né? Sabe, quanta gente que leva 3 horas para sair de casa para o trabalho, do trabalho para casa e pega transporte público lotado e as condições são ruins. Então, assim, naquele alívio você se sente na figura do outro uma similaridade que te agrada. Sim. Porque você sente a tal da solidariedade no câncer, como bem escreveu, e eu aqui disse, Mário Prata, procurem isso, se informem, que é um texto brilhante dele. Você pode... todo mundo fica ótimo quando morre. As pessoas morrem e viram santas. Sim. As pessoas na doença, a pessoa pode ter sido um cão. Se ela amargar numa doença, vai ficar todo mundo solidário. A gente brincava lá no Globo falando, o escritor que morrer amanhã está vendendo mais livro do que vivo, exatamente. O pintor está vendendo mais quadro do que vivo. Tem usado isso, né? A tragédia. E você sabe que eu tive, por exemplo, teve um dia na primeira Fazenda que era uma prova onde você tinha que contar casos e ser convincente. Tanto se ele fosse verdadeiro quanto se ele fosse falso. Mas você tinha que ser absolutamente convincente no seu caso. Tinha que convencer sua história. Bom, os casos que todos contaram, todos, não importa. O Dado, por exemplo, contou que andava, que eu gosto muito do Dado, apesar das controvérsias de todo mundo, comigo ele sempre foi um amor. Não vou entrar nas outras questões, porque eu não estou aqui para avaliar. Ele foi campeão, né, da primeira edição. Foi. Eu não estou aqui para avaliar o outro, porque eu não sou juiz. Não sou juiz, então, sabe, os erros dos outros é uma pena. Existem algumas coisas que eu acho intoleráveis, mas outras tantas, sei lá, cada um com suas particularidades. Mas aí ele contou que ele andava 12 quilômetros para ir para o colégio. Eu falei, o quê? Mas, gente, morando no Leblon, você estudava onde? Em Niterói? Não dá. Não dá. Não tem como você andar 12 quilômetros. É impossível. Aí teria que ir para Niterói mesmo. Não, só pode.
andar 12 quilômetros. Aí a outra contou que passava fome, uma miséria, não via carne, não via isso, não via aquilo, e o cachorrinho dela tinha 3 patas. Falei, porra, mas não podia ter 4? Dentro de toda a desgraceira, não podia ter um cachorro com 4? Pelo menos. Ela não poupou ninguém na história. Tinha que ser um cachorro com 3? E todos foram para essa vertente de desgraça, mas para ter a comiseração dos outros. É o que está acontecendo agora no Big Brother, né? Nossa, e eu contei um caso, uma viagem minha maravilhosa para os Estados Unidos, na casa da Patrícia de Sabri, minha prima, com a Marina de Sabri, tudo maravilhoso, e foi a mais pura verdade. E eu falei, gente, campeonato de perrengue eu já começo perdendo, porque eu não tive. Eu posso ter tido tristezas na minha vida, posso ter tido decepções, perdas, né? Familiares, tudo isso. Agora, perrengue de só ver carne uma vez a cada cometa rally, não passei. Não estou desmerecendo quem passa, mas eu vou mentir. Como é que você vai criar uma narrativa de vida que você não teve, né? E o sabe? público vai perceber. Vai, é isso que eu acho. Sabe que o público não percebe se eu disser que teve um inverno em que eu tremia por um cobertor? Ninguém vai acreditar nisso. Não vai colar. Sim. Então é isso que eu acho que tá com a evolução dos realities, agora tá todo mundo... Isso tá passando do ponto. Tá passando do ponto, sabe? Assim, O pessoal tá levando, ou é um dramalhão de um relacionamento frustrado aqui do lado de fora que deixou vários gatilhos, ou de repente é uma não aceitação de um familiar, que a pessoa já entrou na casa traumatizada, mas a gente viu que, por exemplo, recentemente tiveram 3 participantes do BBB que no mesmo dia falaram de doenças graves dos seus pais. E aí você se questiona assim, poxa, os 3 no mesmo dia vieram falar, né? Um falou, o outro escutou, deu um efeito dominó, falou, o terceiro pegou e falou também. Até que ponto isso é verdade, não é? É muito complicado. Não, e histórias muito cruciais, né? Eu já vi casos na minha edição, em uma das edições, teve uma que contou que o pai batia com fios, molhava o fio, fazia não sei o quê. Que coisa horrível! Uma que eu lembro, que molhava a toalha, dava que volta. Que coisa horrorosa! E a gente fica imaginando assim, como assim, sabe? Como é que ela tá aqui hoje? Como é que ela tá hoje inteira? Nossa, ela tava num manicômio, trancada, entendeu? Uhum. Então, assim, essa coisa de você se degradar, tá cada um no seu jogo. Tá. Eu adoraria 3 milhões de reais. Nossa, adoraria. Não tenho, inclusive. Né? Adoraria ter. Mas é um preço. Mas às vezes você não está disposto a passar por aquilo também para ter tudo isso, Pois sabe? Pois é. Às vezes, para mim, por exemplo, não vale a pena eu ficar 3 meses sem contato com minha filha para ganhar 3 milhões de reais. A gente tem a nossa régua também. Exatamente. E é muito difícil comparar. Não se compara, né? Isso. E eu vejo uma coisa e que todo mundo pode ver. Vejam que os maiores casos de sucesso posterior aos reality shows não são dos ganhadores. E a gente falou isso hoje lá no trabalho. A gente falou a Sabrina, a Linda, a Grazi Massafera, a Grazi, Linda. Foram pessoas que não foram campeãs. Não ganharam. A Sabrina, ela ficou 50 dias na casa também, 50, 55, mas ela saiu no primeiro paredão que ela bateu. Foi o primeiro paredão que ela foi e ela saiu. E é hoje amada, idolatrada. Do BBB, aliás, ela é um amor. Inclusive, eu tenho a oportunidade de estar com ela várias vezes, enfim. Ela é adorável. Sabrina, eu acho você adorável. Você não perdeu a sua humildade, você não perdeu a sua espontaneidade. Né? Você é deliciosa. Adoro você e você sabe disso. E você vê, ela não teve uma narrativa de desgraça na edição dela. Ela só foi pessoal rindo, sendo ela mesma e conquistou todo mundo. Pois é. Olha, eu quero te agradecer e dizer que você já me conquistou há muito tempo. Você é um querido. Você tem exatamente o que você é. Você tem um semblante de boa pessoa. Obrigado. Você tem. A recíproca é muito verdadeira. Você é um menino do bem. Eu sempre olhei para você e tive uma conexão espiritual com você também, porque minha irmã ela comenta. Você não pode espirrar no Instagram que minha irmã tá lá comentando, a Marcela. Ela adora. Ela ama você. Então eu já tenho essa conexão com você por meio da minha irmã também. Coisa boa. E é muito legal, porque eu tô te conhecendo pessoalmente, você é exatamente o que me passava todos os veículos. Coisa boa. Que você seja muito feliz. Obrigado. Você merece a felicidade. Seja com meninos ou com meninas. Eu vou me entender com isso ainda. Que você encontre o que te faça bem. Obrigado. Com menos preocupação do que os outros possam achar. Obrigado. Não faz a menor diferença. E você não sabe
como faz diferença para mim estar numa cidade que não é minha, escutando isso de vocês, sabendo que você está aqui também para o que der e vier. Te agradeço muito pela sua amizade. Pode contar comigo. Pode contar comigo. E a hora boa é que você vai ganhar presente. Oba! Vai ganhar presentes. Olha só. O querido Luxury Buffet. Ai, que lindo! Olha que coisa mais linda. Olha esse Ele acredita muito na simbologia do bambu. Ele acha que o bambu ele tem a resiliência que a gente precisa ter. Ele enverga, mas não quebra. É a cara do meu apartamento. Ele mesmo depois de morto já ele continua bonito e ele continua enfeitando. Essa armação. Nossa, então é uma coisa muito bacana. E tem um presente que vem junto com isso que é muito legal. Ele te convida para que você faça na sua casa ou onde você quiser uma noite, uma tarde de crepes para 15 pessoas. Ai, que legal. Você ganha totalmente de presente, eles são generosos, ele é o Leandro, a figura dele é muito bacana. Então você pode fazer aí uma festinha que você já tem 15 convidados. Nossa, obrigado. Muito garantidos. Muito obrigado. Na sacolinha do Fábio Arruda você tem um espumante com echarp no eu amo, eu adoro. J. Matos, querido. J. Matos sempre agraciando os meus convidados. Você vai ter tacinhas do Pódio Arruda. Você tem um convite para ir à Cozinha do Beco, para ter uma experiência gastronômica lá, um almoço delicioso. Olha que coisa boa. E a tal da sessão até os 10 centímetros. Eu vou, porque eu vou reduzir minha pochete. E aí, pronto. Como eu te disse, pochete é cafona até na moda, que dirá no corpo da gente, não é pra gente ter. Vamos eliminar. E ali que eu sei que você tem o teu altarzinho, o teu canto sagrado na tua casa. Para firmar minhas velhinhas. Boutique de flores, querida Cecília e Silvia, que vocês façam florido no dia desse moço tão querido. Eu já tenho um vasinho com terra para encaixar tudo isso. Olha, coisa boa. Que bom que você volte feliz. Foi um imenso prazer. Aquela salva de palmas aqui na nossa edição para o Alessandro Lobianco. Muito obrigado. Até a terça que vem, sempre com pessoas as mais interessantes, as cheias de histórias e que vocês estão vendo. Todos nós temos ema, cada um com seus problemas. A gente tem sim, mas quem sabe, talvez do que vocês escutem aqui, ajude você a facilitar os seus. Essa é a minha ideia. Se eu não puder fazer nada de bom por você, eu não farei nada para você. Um grande beijo e até a próxima terça-feira.